Vamos lá, pessoal. Esse é o sétimo e último vídeo sobre o debate das contribuições cepalinas à compreensão do subdesenvolvimento latino-americano, né? É um vídeo breve para a gente apresentar de maneira sistematizada, o que já foi discutido em diversos outros vídeos, alguns limites no processo de industrialização latino-americana nos anos 60 e nos anos 70. A gente estava discutindo aqui. A ideia era de que, a CEPAL traz a ideia de que o avançar por meio do processo de industrialização por substituição de importações, de alguma maneira poderia contornar as limitações da inserção externa dependente da periferia, de uma inserção externa hierarquicamente inferior, contornando a ideia das vantagens comparativas, e a partir daí forjando uma estratégia que contornasse a deterioração dos termos de troca, as transferências do fruto do progresso técnico e caminhasse no sentido de superar o subdesenvolvimento. Então, é uma perspectiva essencialmente reformista, né? A ideia é a de que a dependência tecnológica, a dependência comercial e a dependência financeira poderiam ser contornadas na medida em que fossem utilizadas estratégias de desenvolvimento correta, leia-se, política de industrialização, com reformas de base, e poderiam alçar a América Latina a um outro patamar de desenvolvimento, um panorama, assim, da estratégia reformista. Ok. Só que o que vai ficando cada vez mais claro, a partir do debate que a gente fez até o vídeo anterior, até a sexta parte, é que, na medida em que o processo de industrialização por substituição de importações vai avançando, como a gente já discutiu, as restrições vão se recolocando, vão se metamorfoseando, como é muito característico do subdesenvolvimento. As restrições externas vão se recolocando em outro patamar, a dependência vai se recolocando em outro patamar qualitativo e quantitativo. Ou seja, começa a ficar cada vez mais claro que, apesar do sucesso da ISI nos anos 60 e nos anos 70, ela não consegue cumprir plenamente com aquelas promessas imaginadas inicialmente no corolário cepalino de ser um vetor do desenvolvimento. Na medida em que a gente vai avançando para a industrialização pesada, com sucesso em determinadas regiões, o que você observa? Observa-se que aquele movimento tradicional de modernização conservadora, de cópia de padrões de consumo, de industrialização por choques adversos a partir do atendimento de uma demanda prévia, ele traz consigo as características produtivas, as características tecnológicas, as características financeiras e as formas de organização da sociedade, características dos países desenvolvidos, dos países do centro. Isso tem N implicações na dinâmica econômica e social da periferia, como a gente já discutiu no vídeo anterior. Isso vai fazendo com que, cada vez mais, a sua matriz econômica seja dependente das multinacionais, das empresas multinacionais, que são os vetores dessa transformação, seja dependente do capital financeiro internacional, em outras formas, apesar de você ter avançado a industrialização, e seja dependente da tecnologia externa. Nesse sentido, começa a ficar cada vez mais claro nos anos 60 os problemas de estrangulamento no balanço de pagamentos, que depois vão ser exacerbados nos anos 80, mas por meio da remessa de lucros, por meio da remuneração do capital internacional que tinha vindo com força no processo de industrialização de alguns países latino-americanos. Começa a ficar cada vez mais claro que, apesar de avançar na industrialização,
você ainda tem uma heterogeneidade produtiva muito grande, você não desenvolveu um núcleo endógeno de progresso técnico, o que depois vai ficar mais claro ainda ali nos anos 80, na crise dos anos 80. Começa a ficar mais claro que o capital nacional é o elo frágil desse processo, que é um elo muito dependente financeira e tecnologicamente. Portanto, você avança na dimensão produtiva, você internaliza a produção, internaliza, mas não controla o centro decisório, não controla a direção e o sentido da acumulação do capital, não controla a reprodução em escala ampliada, não controla a tecnologia, não controla o excedente. Como todos esses processos são controlados a partir de uma perspectiva do centro, e eu tenho uma dotação de fatores que é incompatível naquele momento com a reprodução das características do centro, o que acontece? Essa dependência que se metamorfoseia da simples exportação de commodities de baixo valor agregado para essa industrialização dependente, ela também está associada a um aumento da heterogeneidade estrutural. A heterogeneidade que deveria ser contornada com o avanço da industrialização, numa estratégia de desenvolvimento tradicional cepalina, na verdade ela não diminui, ela se acentua. Ela se acentua e ela se reconfigura. Ela se reconfigura. Eu passo a ter uma heterogeneidade produtiva muito grande, setores modernos, dinâmicos. Dentro desses setores, algumas empresas muito produtivas, modernas, dinâmicas, tecnologicamente avançadas, capacidade financeira, capacidade de acumulação, e outras atrasadas, coexistindo com setores atrasados. Então, uma heterogeneidade produtiva, que é casada com uma heterogeneidade regional, ou seja, eu tenho uma concentração regional do desenvolvimento muito grande nos países periféricos, que é casada com uma concentração social da renda. Até porque eu tenho uma parcela pequena da população que tem acesso a empregos minimamente de qualidade. Eu tenho um avanço, mesmo no emprego industrial, da desigualdade, fruto da reprodução desse processo de desenvolvimento característico dos países centrais, dadas as características da periferia. Então, desigualdade produtiva, regional e social. A heterogeneidade é um limite fundamental da industrialização por substituição de importação. É um limite associado ao aprofundamento da dependência em outros termos, a partir do avanço da industrialização. E é um limite grande para o avanço de uma estratégia de superação de subdesenvolvimento, na perspectiva cepalina. É um amenizar, digamos assim, daquele ímpeto cepalino reformista, no que diz sentido a estratégia de superar o subdesenvolvimento. Ainda nesse contexto, para finalizar, surgem diversas críticas a esse ímpeto cepalino, né? Uma crítica a partir da leitura dos cientistas sociais, no bojo dessa mesma discussão, a contribuição clássica do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, é a ideia de que, olha, você observou a transformação na estrutura produtiva, na estrutura econômica, olhando ali para a dimensão externa, mas foi-se incapaz de compreender que essas transformações econômicas estão associadas a determinadas configurações de classe e de poder internas. Elas caminham na mesma dimensão. O que eles estão querendo dizer? A ideia cepalina de que você estaria, junto com a industrialização, forjando uma burguesia nacional comprometida com valores democráticos,
uma burguesia em prol de interesses nacionais e aliada com o povo em prol de interesses democráticos, era falsa. Por quê? Porque o Fernando Henrique e o Enzo Faleto já vão na origem do processo de industrialização brasileira, mais do que isso, na origem da expansão capitalista no Brasil e na América Latina como um todo, para entender que as classes dominantes aqui são forjadas desde a penetração do capital internacional numa estrutura periférica a partir de uma aliança com o capital internacional, a partir de uma aliança com as elites internacionais. Então, na verdade, você tem um processo de dependência já forjado na dimensão social e política, nas classes elitistas, muito anterior ao processo de industrialização, e esse processo de industrialização não consegue romper com essa dependência. Na verdade, ele traz apenas uma nova metamorfose dessa dependência, uma nova metamorfose da forma de operação das classes sociais, das elites que comandam o poder internamente, que nesse momento histórico vão se materializar numa expansão da industrialização. Mais uma expansão da industrialização, sim, dependente financeira, tecnologicamente, com tudo que a gente já citou agora há pouco, do capital internacional. Então, é mais uma vertente desse fenômeno. E, por fim, uma última crítica, a partir das leituras marxistas, baseadas, que vão derivar a partir daí nas leituras imperialistas, vão falar o seguinte: olha, na verdade, essa percepção de uma suposta capacidade de você contornar essa dependência a partir de um reformismo muito fraco, é muito ingênuo, porque o processo de industrialização da periferia, na verdade, é resultado de um processo de extroversão do capital dos países centrais. Uma extroversão do capital que vai buscar captar o excedente na periferia por uma lógica de economias centrais e economias satélites. Então, a sua reprodução em escala ampliada exige, fundamentalmente, a apropriação do excedente das economias satélites. Significa subjugar a todo momento essas economias. Significa expropriá-las. Só que expropriá-las historicamente, nesse momento, a partir de um processo de industrialização, dada a configuração capitalista vigente na época. Logo, essa industrialização nada mais é de que a reprodução de um processo em escala ampliada, mais ampla internacional, que subjuga a periferia, só que subjuga em outra dimensão, que não aquela materializada num sistema de exportação de commodities, unicamente. Transformada, agora maquiada, a partir de um processo de industrialização, que, na verdade, é, de novo, uma nova forma, uma nova metamorfose do processo tradicional de exploração secular. Essa é uma crítica a partir das leituras do imperialismo, a leitura reformista da CEPAL. E aqui finalizamos nossas principais contribuições, nossa leitura sobre as principais contribuições da CEPAL ao subdesenvolvimento latino-americano.